pessoal, nossos internautas, telespectadores. E hoje nós estamos trazendo para bater um papo a Danisley Martins Leonel Alonso. Olha, gente, ela é formada em tradução internacional da língua inglesa e administração de empresas, é analista controladoria financeira de projetos e atualmente se especializou e se aprofundou no autoconhecimento. Descobriu que o coach é uma análise comportamental que deve fazer parte da carreira dela também. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Danisley, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, Darcy, tudo bom? Boa noite a todos. Então, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho dessa especialização que eu busquei, do coach, mas mais para falar de análise de perfil comportamental, ok? E o que é o analista de perfil comportamental? O analista de perfil comportamental, ele se utiliza de ferramentas para fazer uma análise de comportamento mesmo do perfil de uma pessoa. E hoje várias empresas buscam isso devido à inteligência emocional para ver como as pessoas se comportam, né, no ambiente de trabalho. Mas ela é uma ferramenta extremamente útil para a vida pessoal também. E a gente vai estar falando sobre isso. Que legal. No mercado tem várias ferramentas para serem utilizadas para fazer análise de perfil comportamental. E eu me formei pela Febracis e utilizo o CIS Assessment. E o que é o CIS Assessment? Posso? Pode. Isso. O CIS Assessment é a ferramenta mais completa do mercado. Ela vai trazer um autoconhecimento fantástico. Ele é feito a partir de um analista, eu sou analista, encaminho o passaporte para a pessoa, né? E o questionário tem várias perguntas, mas demora cerca de 15 minutos para ser respondido. Não é algo que vai demorar muito. A média de respostas é de 15 minutos. E depois que você responde, você recebe esse relatório completo. E esse relatório parece que, como é possível a partir desse questionário a pessoa esse software me conhecer tanto, né, com essas perguntas. Mas é incrível o autoconhecimento que ela traz, de mostrar um pouco do seu perfil, falar o CIS Assessment. Ele vai trazer várias teorias, né, implementadas nele. Ele é uma ferramenta certificada pela Universidade do Ceará. E ele como eu disse, tem várias teorias ali dentro. Uma delas é a teoria DISC, que é a mais conhecida no mercado hoje. E o que fala a teoria DISC? Ela foi desenvolvida por um psicólogo de Harvard, o Dr. William Moulton Marston. Por curiosidade, o Dr. Marston ele foi o inventor da Mulher Maravilha. Legal, interessante. Então, escrevia quadrinhos, foi inventor do polígrafo também. E a base do estudo dele foi que as pessoas têm 4 tipos essenciais. Assim, as pessoas podem ser divididas nesses 4 tipos, que formam o acrônimo DISC: dominante, né, D de dominante, o I de influente, o S de estável e o C de conforme. O que diz um relatório não diz quem exatamente você é, porque nós somos muito maiores do que um relatório de 40 páginas, que é o que vai trazer o CIS Assessment. Mas ele te dá umas ideias de como é o seu perfil. Então, pelo que a Darcy comentou aqui comigo, ela deve ter uma dominância, e por ela se expressar tão bem com o público dela, ela deve ter uma influência bastante alta. Depois a gente vai confirmar, porque ela pode também estar num perfil adaptado. Então, o que é o dominante? O dominante é aquela pessoa aguerrida, aquela pessoa que decide rápido, aquela pessoa que precisa tomar uma decisão, ela toma de maneira muito direta. Já o influente é aquela pessoa sociável, voltada para as pessoas, gosta de estar com todo mundo. Dividindo as pessoas, né? Então, tem pessoas que gostam mais de falar, tem pessoas que gostam mais de ouvir. Então, dividindo as pessoas que mais gostam... Imagine imagine um quadrado aqui, né? Uma cruz. Então aqui eu tenho pessoas que gostam de falar e aqui desse lado pessoas que gostam de ouvir. Pessoas mais
são os que mandam e os que se adaptam. Mas não é bem essa mandar, mas as pessoas que têm mais facilidade para falar mesmo. E aí, ainda pensando nesse quadrante, tem pessoas mais voltadas para pessoas, para conexões, e pessoas mais voltadas para resultados. Então, desse ladinho aqui está o dominante, que é uma pessoa voltada para resultados e fala. Então é aquela pessoa que chega, já determina os papéis de todo mundo. Eu imagino que a Darcy deve ter um pouquinho aí, a gente tem que ver a intensidade da dominância dela. Já o influente é aquela pessoa que gosta de conversar, de falar com todo mundo. Ele é voltado para conexões, ele gosta de falar e é voltado para conexões. Como que é isso aí? O influente. O influente. O influente, ele é voltado para conexões e gosta muito de falar, é sociável. Só que às vezes, como ele é tão voltado para pessoas, ele perde um pouco o resultado, né? Ele se encanta com o falar das pessoas, ele pode se perder um pouco nessa. Então, o dominante, enquanto ele é decidido, ele fala, não, vou tomar essa decisão e atingir esse resultado. O influente, ele pode ficar, se não for bem guiado, se não tiver uma flexibilidade para um outro tipo de perfil, ele pode não atingir o resultado que ele espera, né? Geralmente os influentes podem ser um pouco procrastinadores, porque eles começam vários projetos ao mesmo tempo e não terminam, e tudo eles acham muito interessante. O influente também é aquela pessoa carismática, com um sorriso fácil, é a pessoa que gosta mesmo de falar com os outros. Já que desse outro lado do quadrante a gente vai ter a pessoa voltada para conexões também, voltada para pessoas, mas voltada para ouvir. E aí a gente tem o estável. O estável é aquela pessoa mais calada, mais tranquila, calma. O estável também dizem que ele demora muito para tomar decisões, porque como ele ouve muito, ele reflete muito, então ele demora um pouco mais, né? A reação dele para respostas é um pouco mais demorada. E aqui embaixo, esse é qual? Esse é o estável. Estável. Ele é metódico, mas ele é metódico voltado para as pessoas. Tá? E aqui na parte de baixo desse quadrante que eu pus aí para vocês imaginarem, aqui na parte de baixo é o conforme. O conforme é aquela pessoa que gosta dos resultados, mas ele é extremamente voltado para o detalhe do processo. Então ele vai, se precisar fazer uma análise, ele vai saber nos mínimos detalhes tudo que ele tem que observar para atingir aquele resultado. É aquela pessoa dos processos, de ter tudo muito bem definido. O estável você falou também, né? Já. Sim, o estável é o planejador, o conciliador. O estável é aquela pessoa que está escrita quase na testa dela, né? Sou bom ouvinte. Pode vir se aconselhar comigo que eu vou te ouvir, sou toda ouvidos. O que seria, se não tivesse todo esse equilíbrio no ser humano, o que seria dentro de uma casa, né? Às vezes a gente não conhece o perfil do outro e a gente fala, nossa, mas quanta lentidão para decidir essas coisas. Exatamente. Né? O estável, ele precisa de tempo, uma técnica para utilizar. Se você precisa de alguma resposta para agora, esquece, vai ser muito difícil ele te dar uma resposta de sopetão. Eu falo, quem é estável, a primeira resposta é sempre não. Daqui a 5 minutos ele pode mudar, mas ele precisa entrar e pensar. Eu sei bem porque eu sou estável. Então, você precisa de uma decisão dele, vou reformar minha casa. Vamos reformar a casa, começar a reformar a casa semana que vem? Ele precisa de mais tempo para isso. Então, avisa com um mês de antecedência, né? Fala, gente, vamos arrumar a casa, aí ele já vai se planejando, já vai se adequando, porque ele tem dificuldade de ter essa resposta muito rápida. E ele não gosta que mexe muito no mundo dele, ele gosta da segurança. Primeiro, né? Exatamente. Então, antes de pedir para o estável resolver alguma coisa rápida, prepara ele antes. Todas as pessoas têm todos os perfis deles. Tem um pouquinho de cada, com intensidades diferentes. E uma coisa também que acontece, às vezes a pessoa no ambiente de casa ela é de um tipo. Geralmente no nosso ambiente de casa a gente é o mais natural possível. Mas se você está na rua, aí você vai trocar a sua roupinha. Sabe quando você pega aquele guarda-roupa de manhã? Fala, não, hoje eu vou trabalhar, hoje eu tenho que tomar algumas decisões. Então você pode ter flexibilidade sim nos outros perfis. Então hoje é um dia de tomada de decisão, eu vou mais preparada, estudo aquele assunto. E o estável, se ele souber que ele vai ter aquela reunião naquele dia, ele vai se preparar e vai ter a tomada de decisão ali na hora. Mas tudo, né, de acordo com o perfil, ele já conhece, ele sabe o que ele tem que fazer antes. E todas as pessoas têm todos os perfis. Agora, o que é a teoria de tipos psicológicos? Os tipos psicológicos, ele foi desenvolvido pelo Jung, né? É uma teoria que as pessoas... Uma coisa, o Cis Assessment, ele não vai
identificar se a pessoa é de boa índole, de má índole. Ele vai traçar o perfil comportamental da pessoa, tá? Não tem nenhuma ferramenta que traga esse tipo de informação. Se a pessoa tem uma crença disfuncional, isso não vai trazer. Mas ele vai trazer como a pessoa é na essência dela, de acordo com as respostas que ela faz. Então, os tipos psicológicos do Jung, ele diz que as pessoas se energizam de duas maneiras, né? Duas atitudes, que é o extrovertido e o introvertido. O que é o extrovertido? Ele é voltado para fora, é aquela pessoa que se energiza com outras pessoas, é o sociável, apesar de poder às vezes confundir com influente, eles são teorias diferentes. Enquanto a DISC é o que, como você se apresenta, os tipos psicológicos do Jung, eles estão mais no nosso subconsciente. Então, né, como eu falei, tem as atitudes, a extroversão, o voltado para fora, e tem a introversão, aquele voltado mais para dentro, né? Aquela pessoa que vai refletir sobre as suas ações, sobre as suas experiências, enquanto o extrovertido, ele se conecta mais às pessoas. Então, esses são os dois tipos de atitudes. Continuando os tipos psicológicos, vai ter também em como você capta a informação no mundo. Né? Até a gente estava conversando um pouquinho antes, falando do sexto sentido, do da intuição, né? Na verdade, quem tem o sexto sentido é quem é o intuitivo. E isso acontece mesmo, é aquela pessoa que sente que a coisa vai dar certo, né? Ele já tem a visão assim do todo e ele não dá para explicar, ele sente aquilo. E é real, ele tem uma intuição alta, né? Ele deve ter uma intensidade, se fizer o teste com ele vai perceber que ele tem uma alta taxa de intuição. Já o sexto sentido é parte da intuição. Sim. Tá? E aí a gente vai ter também o intuitivo e o... Ai, me fugiu a palavra agora. Não tem problema. Porque é o sensação, desculpa, gente. Então tem o intuição e o sensação. O que é o sensação? O sensação é a pessoa que utiliza os 5 sentidos para sentir o ambiente. Enquanto a intuição, ele bate o olho e tem a visão do todo, o sensação não, ele olha os detalhes, ele olha os mínimos detalhes das coisas. Então, tipo, aqui eu tenho as plantas, eu vou olhar a textura das plantas, né? Eu vou olhar a luz incidindo ali, eu percebo o som do ambiente, eu sinto o vento. Então, é aquela pessoa que tem os outros 5 sentidos. Enquanto a intuição é o sexto sentido, o sensação são os outros 5. Ele sente mais com os outros 5 sentidos, ele é mais realista. A pessoa, quando ela não tem o conhecimento de tudo que do seu conhecimento, essa formação de análise comportamental, então ela atribui essa sexto sentido para a espiritualidade. Não, eu sou kardecista, eu tenho um sexto sentido aguçado, eu tenho intuição, meus anjos falam comigo. Eu gosto de esclarecer isso porque isso tem a ver, essa relação com o ser humano, ou nada a ver, são os tipos de pessoas mesmo? No CIS Assessment, a gente não traz esse perfil religioso, né? É um estudo científico do Dr. Carl Gustav Jung. Então, ele diz que as pessoas têm 2 tipos de atitudes de captar as informações. Um é pela intuição e o outro pela sensação. Então, claro, nós somos seres sistêmicos, somos seres holísticos, então com certeza está tudo muito ligado na gente, né? Mas todas as pessoas têm um pouco de intuição e um pouco de sensação, né? Lembrando que sempre tem os 2 perfis, ok? Então... Nós estamos terminando esse bloco, mas fiquem ligados e daqui a pouco a gente traz a Dani novamente para continuar esse papo gostoso. Mais um programa com ela, mais um bloco com ela, tá bom? Daqui a pouco.